Quando nós falamos acerca da Palavra de Deus e acerca da vida cristã, nós temos que entender realmente o que é a vida cristã. O que é que muda quando nós nos convertemos, não é? Que às vezes nós cristãos ficamos a falar que somos crentes e depois surge a dúvida, mas o que é ser crente? Não é? Se os irmãos já pensaram nisso, o que é ser crente? Ouvimos muitas pessoas dizer, eu sou crente. Mas o que é ser crente? O que é seguir a Jesus? Eu às vezes brinco com a palavra crente e digo que muitas vezes as nossas igrejas estão cheias de, ou nas nossas igrejas há 3 tipos de pessoas. Há os crentes, aqueles que creem em Jesus e que creem no sentido bíblico. E qual é o sentido bíblico? O sentido bíblico é o sentido de ter nascido de novo, que é nova criatura. Paulo escreve aos Coríntios e diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, temos os crentes. Mas também depois há um grupo de pessoas que são os carentes. São os carentes. Há muitas pessoas que se aproximam, não de Deus, mas da igreja, porque são pessoas carentes. Têm necessidade de conviver. Eu lembro-me que durante muitos anos havia um senhor em Évora que vivia por cima do salão da igreja, portanto no apartamento em cima, e ele era um homem sozinho, idoso, já um velhote, não tinha muitos amigos, então era uma pessoa carente. Então, sempre que havia uma reunião na igreja, ele estava lá, porque era uma forma de ter um pouquinho de convívio com alguém, alguma atenção. Então há muita espécie de carente na igreja. Há pessoas que têm carência de amizades, então procuram ali amigos, de atenção, então procuram ali também alguém que lhes dá atenção. Então são os carentes. Há os crentes, os carentes e depois há os querentes. Em brasileiro fica melhor. Os querentes, não é? Aqueles que querem alguma coisa. Que estão lá porque querem alguma coisa. Querem algum benefício. Querem alguma ajuda. Querem, às vezes, protagonismo. Mas não estão por fé. Então há os crentes, os carentes e os querentes. O que é que nós somos? Bom a gente de vez em quando fazer uma autoavaliação, não é? Um autoexame, dizer que porque é que eu estou aqui? Sabe, no fundo nós temos um pouquinho de cada coisa, não é? Nós queremos de Deus alguma coisa, não é? Queremos que Ele nos abençoe, queremos que Ele nos ajude, queremos que Ele responda às nossas orações. Também somos carentes e carecemos do amor de Deus, carecemos da misericórdia de Deus, carecemos da salvação e somos crentes, porque pela fé nós estamos aqui. Mas às vezes só estamos num, falta o outro. O que é que realmente caracteriza a nova vida que nós temos em Cristo? Era isso que eu queria deixar hoje convosco. Em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 1 até ao versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículos 1
até ao versículo 17. Este é um texto bíblico onde o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava numa cidade chamada Colossos. Esta era uma cidade que ficava também na Ásia, perto de Éfeso, de Laodiceia, algumas cidades que nós já ouvimos falar na Bíblia, e era uma igreja que estava a ser assolada, aliás, como muitas igrejas naquele tempo, por algumas heresias. Não é muito diferente daquilo que acontece hoje. Também, muitas vezes, a vida das igrejas começa a ser atropelada com ideias contrárias àquilo que é a doutrina que nos foi apresentada pela Palavra de Deus e nos é apresentada pela Palavra de Deus. Então, era bom que Paulo necessitava de escrever a essa igreja e de dar algumas instruções para combater toda aquelas falsas doutrinas que estavam a ser ensinadas, muitas vezes dizendo que tinha que se fazer mais isto e mais aquilo para atingirmos a nossa salvação, quando Cristo já tinha feito tudo pelos crentes. Então ele esclarece a igreja acerca disso. E depois diz, olha, nós agora que já somos de Cristo, temos algumas características que nos diferenciam dos outros. E ele começa por dizer, eu estou a ver que está ali projetado, então vamos ler por ali, que é para todos seguirmos a mesma versão. E diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maldicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Esta é a palavra de Deus escrita por Paulo à igreja em Colossenses. Começa o texto por dizer, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo. Quando Paulo começa este parágrafo com esta afirmação, ele está a dizer-nos que nós estamos numa situação, que é esta: nós somos novas criaturas.
nós recebemos vida de Jesus. A Bíblia diz que nós, antes de termos Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados. O pecado nos separava de Deus. Por isso a nossa situação era de morte espiritual. A morte, quando nós falamos da morte, a palavra morte significa separação. Separação. Na Bíblia, nós encontramos a morte em 3 sentidos, em 3 aspectos. Primeiro é a morte espiritual. A morte espiritual. Separados de Deus. Nós todos estamos mortos espiritualmente porque todos estamos separados de Deus. O pecado nos separa de Deus. Aliás, isso foi o que Deus disse a Adão. Antes de Adão pecar, qual foi o aviso que Deus deixou com Adão? Os irmãos recordam-se? Quando Deus disse, podes comer de todas as árvores. Mas há uma árvore ali, no meio do jardim, que tu não podes comer. Porque no dia em que dela comeres, o que é que vai acontecer? Podem falar. No dia em que dela comeres, o Senhor disse, certamente morrerás. Certamente morrerás. E Adão e Eva comeram do fruto que era proibido. Comeram daquela árvore. Não era uma maçã. As pessoas costumam dizer, ele comeu a maçã. Não é maçã, não diz lá que era maçã. Era um fruto proibido. Não devia mexer. Aliás, podia mexer, não podia era comer. Podia era comer. Não podia... era a árvore da ciência do bem e do mal. É claro que o diabo veio tentar, claro, vocês podem comer porque vão ficar igual a Deus. Vão ser deuses. Vocês vão ficar a saber o bem e o mal. Que engano, que mentira. Sabem que Adão e Eva já sabiam o que era bom. Já sabiam o que era o bem. Eles só não tinham conhecimento do mal. Aquele dia passaram a ter conhecimento do mal. O bem eles já conheciam. Então, quando eles comeram daquela árvore, o Senhor Deus tinha dito, no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas Adão e Eva não morreram naquele dia. Eles foram expulsos do paraíso. Ainda viveram muitos anos, tiveram filhos e filhos e filhos. Não foi? Então Deus enganou-se. Eles não morreram naquele dia. Claro que Deus não se enganou. Eles morreram naquele dia. Porque naquele dia eles ficaram separados de Deus. Naquele dia eles foram postos fora do paraíso. Destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Eles viviam na glória de Deus e naquele dia eles foram destituídos da glória de Deus. Ficaram separados. Eles morreram. Esta morte dá-se o nome de morte espiritual. Separados de Deus. Todos nós já nascemos separados de Deus, espiritualmente mortos. Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como consequência desta morte espiritual, vem a segunda morte que a Bíblia fala, que é uma outra separação. É a morte física. E a morte física é também separação. Se a primeira é separação entre nós e Deus, a segunda é a separação do corpo e da nossa alma. A Bíblia diz que o corpo volta à terra, era pó, volta a ser pó, o espírito volta a Deus. É a separação entre amigos, entre familiares, porque sempre que há uma morte, ficamos separados, não é? Então, a morte física é a consequência também do pecado. É a morte em que há uma separação, sim, mas entre o corpo e o espírito que volta a Deus. Entre aquele que morreu e volta à terra, deixa de estar entre nós, e aquele que parte. É uma separação. Qualquer tipo de morte é triste, qualquer tipo de morte é dolorosa, por isso a morte traz sempre o luto, a tristeza. Mas há uma morte pior ainda, que é o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala é a morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte eterna é separação também. Só que a morte eterna é
a morte espiritual perpetuada por toda a eternidade. É a morte espiritual, é a separação, é ficar destituído da glória de Deus, mas por toda a eternidade. Separados de Deus por toda a eternidade. Há remédio para esta morte? Há. Há remédio. A Bíblia diz que há remédio para a morte. Por isso é que no livro de Provérbios diz que o justo até na morte tem esperança. Porquê? Porque se nós soubermos aquilo que a Bíblia diz, e o que é que a Bíblia diz? Se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós passamos da morte para a vida. Ele nos faz novas criaturas. Ele nos vivifica. Ele nos ressuscita. E temos vida eterna. Jesus disse que nos dava e garantia a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como diz em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. A solução para a morte é Jesus. Por isso Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte eterna, o problema da morte eterna, soluciona-se enquanto estamos vivos, dando a nossa vida a Jesus. E quando morrermos, sabemos que também ressuscitaremos com Ele para estarmos para toda a glória com Ele, não tendo mais o dano da morte eterna. Quando cremos em Cristo Jesus, nós nascemos. Jesus disse a Nicodemos: tens que nascer de novo. Tens que nascer outra vez. E esse novo nascimento operado pelo Espírito Santo é uma ressurreição espiritual. Por isso Paulo escreve aqui aos Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo. Então o que é que ele está a dizer? Se já tens vida nova em Cristo. Se és um crente, não um carente, não um crente, se és um crente, se já ressuscitaste com Cristo, então há coisas que vão agora ser diferentes. E este texto, do versículo 1 a 17, diz-nos aqui várias coisas que vão ser diferentes. Mas, para não ser muito longo, porque a tendência dos pastores é serem longos, não é? Então, eu vou dizer aqui 3 coisas apenas. Há 3 coisas que mudam. E nós poderíamos resumir esses 17 versículos em 3 afirmações. A primeira coisa que muda são os nossos valores. Os nossos valores. Diz aí o texto que se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, coloquem os vossos olhos lá em cima. É isso que o Senhor diz. Se já ressuscitaste com Cristo, então buscai as coisas que são de cima. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os valores espirituais, as coisas de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas, agora ganham uma dimensão muito maior. Sobrepõem-se a qualquer valor terreno e material. Antes, nós valorizávamos as coisas que eram desta terra. No capítulo 2 de Colossenses, no versículo 16, Paulo dizia: ninguém vos julgue por causa da comida, da bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E essas coisas eram coisas que as pessoas valorizavam antes. Os rituais religiosos. Hoje as pessoas preocupam-se e pensam em quê? À nossa volta. As pessoas estão preocupadas com as coisas desta vida. Com o comer, com o beber. Não é? Estão preocupadas com o dinheiro. O ter ou não ter dinheiro. É isso que ocupa a mente das pessoas. O trabalho, desemprego, a casa,
as prestações. E depois há aquelas preocupações que nos ocupam mais, não é? Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que a nossa relação com Cristo passa a ser muito mais importante. Muito mais importante. É muito mais importante estarmos preocupados em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça do que todas as outras coisas. Jesus disse lá em Mateus 6,33, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, os nossos valores, as nossas prioridades mudam. Deixem-me fazer uma pergunta. A palavra de Deus é para nós aplicarmos à nossa vida. Não é apenas teoria. O grande problema, muitas vezes, da igreja e dos crentes é ouvirem a mensagem do Senhor, não é? Lerem a Bíblia, mas depois, e agora como é que eu ponho isto em prática na minha vida? Alguns nem se preocupam em pôr em prática. Nós temos que pôr em prática, nós temos que aplicar isso à nossa vida, ao nosso coração. Então aqui, obriga-nos a fazer uma pergunta. Um autoexame. O que é que está a ocupar a minha mente? Mais tempo. Os irmãos já pensem um pouquinho. Não precisam me dizer, mas analisem-se, não é? O que é que ocupa a maior parte do tempo o vosso pensamento? O que é que vos ocupa e preocupa mais? São as coisas do reino de Deus? São as coisas do alto? Ou são as coisas daqui? É fácil serem as coisas daqui. Nós vivemos aqui, não é? Mas nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. É o que a Bíblia diz. Vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E todas as outras coisas têm que estar colocadas na nossa vida numa perspectiva bíblica. Numa perspectiva da eternidade. É mais importante agradar a Deus que aos homens. Mesmo que esses homens sejam eu. Eu preciso preocupar-me mais em agradar a Deus do que a mim mesmo. É claro que nós temos que viver com estas preocupações. Se eu não pagar as contas, temos consequências, não é? O fisco não perdoa. Nós temos que ter essas preocupações. Mas essas preocupações têm que estar submetidas debaixo de algo que é muito mais importante, que é agradar a Deus, servir ao Senhor, cumprir a sua vontade nas nossas vidas, sujeitar-nos a Ele, honrar e glorificar o seu nome. Então, quem é crente muda, e uma das mudanças é os seus valores, as suas prioridades, pensar nas coisas que são de cima. Qualquer coisa na minha vida, qualquer decisão que eu tenho que tomar, ela está submetida a este princípio. O que é que agrada a Deus? O que é que Deus quer? Muito mais do que aquilo que eu quero. Muito mais do que aquilo que me agrada a mim. Muito mais do que aquilo que o mundo pensa. O que é que Deus quer? A segunda coisa que muda, além dos nossos valores, das nossas prioridades, o que muda também é o nosso comportamento. Porquê? Porque o nosso comportamento vai ser o reflexo, vai ser a revelação daquilo que eu penso. Daquilo que mudou dentro de mim. Eu mudo o meu comportamento. E por como é que mudo o meu comportamento? Diz aí, a partir dos versículos 5, que nós vamos fazer morrer, vamos matar a nossa carne. O que é a nossa carne? É o nosso eu. É a nossa vontade. E então diz que toda aquela nossa natureza de coisas que praticávamos no passado são abandonadas. Essas coisas desaparecem. O versículo 5 diz que a prostituição, a impureza, a paixão, eu vou ler por ali, os desejos maus, a ganância, a idolatria, portanto, todas essas coisas são mudadas.
é retirado para termos nova vida. No versículo 8, diz que a ira, a maldade, a indignação, a maldicência, a linguagem indecente, são coisas que desaparecem, que nós deitamos fora. E nós, se pensarmos bem, vamos perguntar, o que é que da minha velha vida já mudou? Eu sou crente? Eu já ressuscitei com Cristo? O que é que já mudou? O que é que já deitei fora? O que é que já desapareceu? Será que eu ainda continuo a dizer as neiras a torto e a direito? Será que quando no trânsito apertam comigo, eu ainda continuo a fazer os gestos obscenos? É isto que mostra a nossa nova criatura. Porque, meus irmãos, aqui é fácil sermos crentes, não é? Agora, quando nós estamos lá fora, no trânsito, na nossa casa, na escola para os mais novos, não é? Eu costumo dizer que o lugar para nós mostrarmos que somos novas criaturas, eu agora já há algum tempo deixei de fazer isso, por isso se nota. Mas, de vez em quando eu fazia uns jogos de futebol com os jovens e os homens lá da minha igreja. E jogar a bola é um bom lugar para mostrar que é a nova criatura. O que é que já mudou? O que é que já mudou? Porque ali se revela tudo o que está dentro de nós, não é? Ninguém gosta de perder. E às vezes nós... mas é no calor do jogo. É no calor do jogo que a gente mostra o que está aqui adentro. Porque aí não tem filtros. Não é? Nós não estamos preocupados, não pensamos. Estamos cansados ali, não pensamos. Então, o que nós somos sai ali. Então, se nós formos realmente novas criaturas, sai ali. Se ainda há muita coisa para mudar, revela-se ali. Eu vou precisar de voltar a fazer isso lá na igreja, até porque eu preciso, não é? Mas é verdade, irmãos. O nosso comportamento muda. Diz a Bíblia que, e diz aí o versículo 7, que muitas dessas coisas eram as coisas que nós praticávamos noutro tempo, quando vivíamos nelas. Noutro tempo. Antes. Agora não. Agora não. Então era bom nós pensarmos, fazemos uma lista. Às vezes até ajuda termos um papel e um lápis, não é? E um lápis porquê? Não uma caneta. Um lápis. Que é para apagar, não é? Fazer a lista do que é que havia e depois pega na borracha. Olha, isto já desapareceu. Isto já desapareceu. Isto já desapareceu. Se a lista ainda continua muito grande, se a borracha não foi muito gasta, é mau sinal. É sinal que tem que ainda renovar muita coisa. Ser crente é mudar de pensamento. É mudar a maneira de pensar, de agir, os nossos valores, o nosso pensamento muda. Já não pensamos mais como o mundo. Pensamos agora conforme Deus, com a mente de Cristo. Por isso os nossos valores mudam. Ser crente é comportar-nos diferente. Muda o nosso comportamento. Muda a nossa maneira de agir. Muda a nossa maneira de agir em relação uns aos outros. No versículo 9 diz: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. Então o nosso relacionamento uns com os outros muda, porque agora nós passamos a ter o cuidado uns dos outros. Passamos a ter uma ligação de igualdade, um relacionamento de igualdade. O versículo 11 diz: já não há mais grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Então, o nosso comportamento, a forma de nós nos relacionarmos muda. Não há mais diferenças, porque somos um em Cristo. Somos irmãos em Cristo. Essa é a razão porque eu não gosto, e respeitando evidentemente as pessoas, mas eu não gosto de ver na igreja as pessoas a tratarem os irmãos, aqueles que são doutores e que são engenheiros,
por o irmão doutor fulano de tal, o irmão engenheiro fulano de tal. Eu não gosto. E procuro que na igreja que eu estou a pastorear isso não exista. E não existe, graças a Deus. Porque se eu tiver que chamar... Na Igreja da Parede nós temos 3 médicos. Se eu tiver que chamar a esses 3 médicos o irmão doutor ou a irmã doutora, eu vou ter que chamar o irmão que é eletricista ou o irmão eletricista. Não é? Não há. Na igreja nós somos um. Não há mais essas diferenças. Essas diferenças pertencem ao mundo. Agora, eu não vou desrespeitar o meu irmão que é médico, mas também não vou desrespeitar o meu irmão que é padeiro. Até porque eu já fui padeiro. Não vou dizer há quantos anos, mas eu já fui padeiro. Então, eu tinha mais valor nessa altura do que agora? Eu acho que não. A Bíblia diz, o nosso comportamento, a nossa relação uns com os outros muda. Porque agora somos iguais, agora consideramos-nos uns aos outros, respeitamos-nos uns aos outros, e o versículo 13 diz outra coisa, e suportamo-nos uns aos outros. Suportar é uma palavra muito bonita na Bíblia, mas uma palavra muito mal entendida hoje. Os irmãos sabem o que é que significa suportar uns aos outros? Às vezes nós dizemos assim, eu já não suporto aquele irmão. Eu já não suporto. O que é que isso quer dizer? Quando eu digo eu já não suporto? Já não aguento. Eu já não aguento. Ou seja, já estou pelos cabelos. Eu começo a ficar mal, não é? Com poucos cabelos. Portanto... Então, mas suportar não é isso. Suportar uns aos outros é fazer ao nosso irmão exatamente o que este pilar, aquele pilar e aquele pilar estão a fazer a este prédio. É sustentar. É mantê-lo de pé. Mantê-lo de pé. Suportar uns aos outros. E a obrigação que nós temos como cristãos é de nos suportarmos uns aos outros. E sabem como é que é suportar uns aos outros? É no dia em que eu deixo de suportar o meu irmão, ele cai. Ele cai. Mas o meu irmão tem que me continuar a suportar a mim, que é para eu não cair. Os irmãos querem saber como é que é? Vem cá ajudar. Sim. Vamos nos suportar um ao outro, está bem? Vamos a ficar aqui ombro a ombro. Não é? Agora eu vou pedir ao nosso irmão que faça o mesmo que eu faço. Ele dê um passo, não muito grande, não é? Mas sem largar o meu ombro, sem deixar para lá. Então, o ombro, encosta. Vai, encosta, força. Está com medo. Encosta, vá, encosta. Está bem? Olha, o quê? Estão a ver como é que nós estamos? Estamos confortáveis. Oh, confortáveis. Te dava para cruzar a perna e tudo. Não dá para cruzar a perna. Nós estamos a suportar um ao outro. Sabe o que acontece se eu sair? Ele cai. O que acontece se ele sair? Eu caio. Isto é o que a Bíblia diz suportar-nos uns aos outros. Isto é o que a Bíblia diz suportar-nos uns aos outros. Eu suporto a ele. Eu aguento com ele. E ele aguenta comigo. Suportamos uns aos outros. O nosso comportamento como cristãos muda porque ele agora baseia-se em algo que é muito maior do que tudo. Não no egoísmo, não no interesse, mas no vínculo da perfeição. E qual é o vínculo da perfeição? Diz aí, acima de tudo, versículo 14. Esta versão que o irmão está a projetar diz o elo da perfeição. A minha diz o vínculo. Ou seja, aquilo que marca mesmo, que cimenta tudo, é o amor. Acima de tudo, revestivos. Ou seja, há Bíblias que dizem revestivos do amor. Outras que dizem que esteja acima de tudo o amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. É o elo mais perfeito. Nós só podemos ter este novo comportamento no relacionamento uns com os outros porque o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações. Mas também o versículo 15
e 16 nos dizem: seja a paz de Cristo o juiz no vosso coração, ou entre vocês, para viverem em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, diz o versículo 16, instruindo-vos, aconselhando-vos. Então, não só o nosso relacionamento uns com os outros muda, mas também o nosso relacionamento com Deus muda. Porque nós agora passamos a viver em submissão à Sua palavra, buscando a Sua palavra, louvando e adorando a Deus. E o nosso propósito é louvar e adorar a Deus. Então, temos duas coisas já que vimos que mudam. Mudam os nossos valores, a nossa maneira de pensar, as nossas prioridades. Muda o nosso comportamento em relação uns aos outros, em relação a Deus, mas também muda o nosso propósito de vida. Muda os nossos objetivos. Antes vivíamos para nós. Agora nós passamos a viver para a glória de Deus. O último versículo, o versículo 17, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, ou seja, em obras, falando ou fazendo, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Há pessoas que vivem em função ou para outra pessoa, com outros objetivos. O objetivo de vingar na vida. Os nossos objetivos têm que ir para além disso. O crente pode ambicionar ter sucesso na sua profissão, no seu trabalho, seja o que for. Pode. Mas para quê? Só para ele ser exaltado? Não. Para que Deus seja exaltado. Tudo o que fizermos, seja por palavras ou por atos, seja em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. O nosso propósito de vida é viver para a glória de Deus. Tudo o que fizermos, o nosso comportamento, as nossas palavras, tem um objetivo: dar glória a Deus. Na minha profissão, eu quero ser um bom profissional. Para quê? Para ser elogiado? Gosto de elogios. Toda a gente gosta. Mas para dar um bom testemunho. Um bom testemunho. Para que Deus seja engrandecido. Quando eu disser alguma coisa no meu comportamento, qual é o propósito? Que Deus seja engrandecido. Quando eu faço na igreja, para quê? Para que Deus seja engrandecido. Seja o que for, o propósito da minha vida deve ser esse. Paulo dizia: eu vivo por meio dele, vivo por ele e para ele. Então que nós possamos viver neste novo padrão, neste novo propósito. Se já ressuscitaste com Cristo, então vocês vivem para dar graças a Deus em tudo, para louvar a Deus em tudo, para glorificar o nome do Senhor. Não é para a glória nossa, não é para a glória de outra pessoa qualquer ou de outra coisa qualquer. É para a glória de Deus. É assim que o crente vive. Então o crente, aquele que já ressuscitou com Cristo, vive agora com 3 grandes mudanças: a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e o seu propósito de vida. Pensa agora com a mente de Cristo, pensa nas coisas que são espirituais, por cima de qualquer outra coisa. Os irmãos dizem assim: mas o pastor não pensa nos problemas da vida. Penso, mas eles estão subordinados a um pensamento maior, à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao amor de Deus, ao propósito de Deus. Muda também o nosso comportamento, uns com os outros e com Deus, e com a sua palavra. E muda o nosso propósito de vida. Eu vivo, o crente diz, eu vivo
para engrandecer o nome do Senhor. Que seja realmente esta a nossa característica, ou estas as nossas características como crentes no Senhor Jesus. Amém.